teorias da conspiração que falam que 11 de setembro também foi isso, né? Cara, Eu não acredito, mas existem umas linhas aí bem... Existem bastantes argumentos, né? Que se você pegar o material do Ted Gunderson, as crônicas de Ted Gunderson foi um cara que ele só podia entrar com 18 anos no FBI. Ele entrou acho que com 17, porque ele tirou uma nota tão alta nas provas que os caras aceitaram a entrada dele. E aí ele foi trabalhar na área de contra-terrorismo. E esse cara, ele chegou a um posto que ele chegou a ser cogitado para diretor-geral do FBI. Ele não chegou a ser o diretor-geral, mas ele andava muito com Edgar Hoover, né, que é o criador do FBI, e Edgar Hoover que também fazia um monte de maluquice, né, incriminava os oponentes, né, botava falso flagrante nos caras. A história é muito louca. Até que fizeram vários filmes e inventaram era sério, tentaram descredibilizar o cara dizendo que ele tinha relacionamento com homem e tal, achando que isso ia comprometer a imagem dele. Tem até o filme com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio faz o papel do Edgar Hoover. Acho que o nome do filme é Hoover, se eu não estou enganado. Não, acho que não. Não é Hoover, não? Vê. Agora eu esqueci. Então, assim, esse Ted Gunderson, ele era amigo do Hoover e ele chegou a ser o chefe do FBI em toda a costa oeste. Então ele tinha mais de 1000 agentes embaixo da supervisão dele. Esse cara se aposenta e ele abre um escritório de detetive particular. E o primeiro caso que ele pega já é o caso mais complicado da justiça americana, que não é o do O.J. Simpson, não. É o caso do Philip McDonald. Philip McDonald era um cara boina verde do exército, né? Que é tropa de elite, era um médico. E que ele morava numa casa dentro do quartel. Esqueci o nome do quartel agora, não sei se é Fort Bragg ou Fort Meade. E ele liga pra polícia do exército lá e fala, fomos atacados, né? Atacaram minha família. O que acontece? Ele liga pra polícia e ele fala, cara, fui atacado, invadiram minha casa, mataram minha esposa, minhas filhas, fui esfaqueado e tal. E aí, quando eles chegam lá, tá essa cena, ele fala, entraram três caras e uma mulher, eles deram facada nas minhas filhas. Caramba! Deram paulada em todo mundo e ele tomou uma facada nas costas, acho que acharam que ele tinha morrido. Aí, beleza, aí, ok, né, não acharam quem era o cara. Só que aí o que acontece? Esse Philip McDonald, ele começa a falar muito, veio pra mídia e tal. Temos que achar. Começaram a rever o caso depois de uns 2 anos, eu acho. E começaram a achar que ele tinha forjado isso tudo. Que ele teve um acesso de raiva, matou a família e deu uma facada em si mesmo e disse que foram os outros. E esse cara pegou prisão perpétua. Eu acho que ele morreu ano passado. Mas isso foi em 1974, ele estava preso até esses dias, estava com câncer de pele, alguma coisa assim. Mas aí o que aconteceu? Esse cara tinha um amigo pessoal, que era um advogado, que ele ouviu do Ted Gunderson, cara, eu sou inocente. E aí o advogado procurou o Ted Gunderson e falou, você criou um escritório de investigação, né? Eu tenho um caso pra você é o único cara que vai poder desvendar esse caso, por causa da tua patente. Você é um cara, ex-diretor setorial do FBI, você é do contra-terrorismo, você vai conseguir me ajudar a provar que o McDonald é inocente. Aí ele viu o caso, que o cara estava sendo acusado de ter matado a esposa e as 2 filhas, e ele falou, olha, se eu descobrir que ele fez isso, eu pulo fora, que eu não vou defender bandido, não. O Ted Gunderson, você procura na internet, você tem várias entrevistas dele sobre esse caso, e tem as crônicas também, que são textos que ele deixou sobre isso. Logo no início, ele chegou nessa mulher que estava na casa. O nome dela é Helena Stockley. E eu não sei de que forma ele convenceu essa menina a confessar que ela foi uma das assassinas. E ele pegou essa menina com todas as provas ali, fio de cabelo dela, pedaço de unha, né? Porque as filhas e a esposa, enquanto estava sendo assassinada, elas arranharam os caras, então tinha pedaço da pele embaixo da unha. Sim. Ele provou isso tudo, ele levou pra justiça, a justiça não aceitou as provas. Que doideira. E aí, nesse momento, ele concluiu que o buraco é mais embaixo. Por quê? Qual foi a situação que iniciou isso tudo? Aí tem tudo a ver com o filme O Gangster, né? Em inglês American Gangster, que é com Denzel Washington e o Russell Crowe. Que é esse filme é legal pra caramba, interessante. Baseado em fatos reais, que é a história do Frank Lucas. Frank Lucas era um cara lá do Harlem, se eu não tô enganado, que ele chegou e falou assim, poxa, acho que eu vou fazer uma concorrência aí com os traficantes de droga, né? Qual que é a ideia dele de fazer a concorrência? O primo do Frank Lucas tava no Vietnã. E aí ele pensou, cara,
muita coisa de droga vem de lá, né? Vou tentar ver uma parceria com ele pra gente ver um jeito de trazer a mercadoria direto pra cá e a gente produzir aqui, a gente eliminar vários dos transportadores, né? E aí o primo do Frank Lucas, ele conseguiu fazer uma parceria lá com o pessoal do Exército, por incrível que pareça. Eles mandavam a droga no caixão dos soldados mortos, cara. Olha, cara. Então, essa história é verídica. E essa história desse filme American Gangster, né? Que esse aí, em português é O Gangster, né? Essa história tem tudo a ver com a história do Frank Lucas, com a história do McDonald's. Por quê? Esses aviões com os caixões, com as drogas, chegavam no quartel onde ele servia, o McDonald's. Ele descobriu isso e denunciou. E aí o Ted Gunderson descobriu que os caras que controlavam isso dentro do quartel, inclusive o comandante, que recebiam $1 milhão por mês só para fazer vista grossa, todos esses caras eram membros de uma mesma sociedade secreta satânica. Nossa. E o promotor que pegou o caso também era, o juiz que pegou o caso também era. E o Ted Gunderson provou isso tudo, mas não foi pra frente. Além disso, tentaram matá-lo várias vezes, né? Por vários motivos. E ele falou que foi nessa hora. Ele falou, cara, como é que pode? Eu trabalhei 40 anos quase da minha vida no FBI e eu não acreditava que existia isso, desses grupos que mandam em tudo. Fui descobrir depois da minha aposentadoria, no meu primeiro caso aí como detetive particular. Então a história é interessante pra caramba e vai mostrar como é que o mundo é muito mais estranho do que ele parece, né? O Ted Gunderson, ele foi num debate num programa de televisão com na época era tenente-coronel, né? Michael Aquino. Michael Aquino era um cara que era tenente-coronel do Exército, acho que ele se aposentou como general, se eu não estou enganado. E ao mesmo tempo que ele era o chefe de operação psicológica do Exército americano, ele era o vice-presidente da Church of Satan, a igreja de Satanás, que o Anton LaVey era o líder, né? E aí ele... Cara, você tem que ver o nível do debate, cara. O Ted Gunderson falando, eu tô com as provas aqui que você mata a criancinha, faz maldade com as criancinhas, sumiu com a criancinha A, B, C, D. Cara. Como é que você tá solto ainda? Aí ele, duvido você provar. Ele, eu tô com as provas aqui. É uma baixaria a conversa, né? Então, assim, por que a gente tá falando sobre isso? Porque você falou, eu acho que esse negócio de 11 de setembro é conspiração, não tem fundamento. Se você olha as crônicas de Ted Gunderson, meu irmão, ele descobriu tudo da parada. De qual parada? Por exemplo, que o Mohammed Atta, que foi um dos caras que supostamente jogaram um avião, foi treinado numa base aérea americana. O quê? Que ele foi treinado pelos americanos. Ele não fez as aulas de pilotagem, só queria saber como... só como levantar não queria aterrissar, né? Ele falou, não, a aula de aterrissar não precisa não precisa, cara. Que eu só quero decolar, né? Ele foi treinado pela FBI, cara, numa base aérea americana. Assim como o Ted Gunderson descobriu que o atentado nas Torres Gêmeas de 1993, que acho que quase ninguém sabe... Aquele do caminhão no subsolo? Caminhão no estacionamento subsolo, que o objetivo era derrubar uma coluna central, fazer a torre 1 cair em cima da torre 2, né? Ou a torre sul. O que aconteceu com isso? Conseguiram descobrir antes? Qual foi a história? Não, explodiu, pô. Chegou a explodir? Explodiu. Mas não teve nenhum dano sério? Teve danos estruturais terríveis. Sério? Só que o prédio aguentou. Miraculosamente. E do avião não aguentou. Então, aí já aí é outro departamento, cara. Se você pega o pessoal analisando os metais retorcidos, né? Algumas filmagens que você vê as janelinhas pum, 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 explodindo. Alguns especialistas em demolição já analisaram e falaram que parecia ser um caso de demolição. Um dos arquitetos originais... vários explosivos espalhados pelos andares. E aí levou o prédio a sucumbir, né? Um dos arquitetos, um senhorzinho já, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou que quando ele projetou as Torres Gêmeas, sem falar na Torre 7, que a gente fala depois, né? Mas as Torres Gêmeas, ele falou que ele já deixou ela preparada para demolição. Não com as bombas, mas com os espaços para você inserir as bombas. Por quê? Porque ele disse que naquela época, muitos prédios em Las Vegas estavam sendo construídos e depois demolidos, construídos e demolidos. Então, como estava meio que na moda isso, daqui a 15, 20 anos a gente pode querer construir outra coisa. Então, ele disse que já tinha deixado essa preparação. E aí, naquela época também, a gente não pode esquecer que o presidente era o George Bush, filho, né? O Bushinho. O irmão dele, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, ele tem um outro irmão, que eu esqueci o nome, cara.
Esse outro irmão dele era dono de uma empresa de segurança que fazia a manutenção do prédio das Torres Gêmeas, né? E eles fizeram uma manutenção gigante no prédio na semana antes. Aí os caras já botaram as bombas, né? Ah, tá. Entendeu? Usariam essa manutenção pra... Sem falar das milhares de pessoas de alto escalão que não foram trabalhar nesse dia. Inclusive o atual secretário de comércio, Howard Lutnick. Que tinha Que tinha o escritório da Cantor Fitzgerald lá, perdeu o próprio irmão, mais 600 funcionários. Então, esse negócio de... O que teve de gente que se atrasou... Na verdade, Vilela, se você mergulha mais nisso, tinha uma espécie de protótipo do WhatsApp naquela época, e o pessoal recebeu, mais de 100 pessoas receberam aviso nesse aplicativo, falando para não ir, porque ia acontecer algum problema e não foram. Então, isso Não esse problema. Ou é algum outro tipo, né? de Não falaram exatamente qual que era, falaram que é por causa de risco. Então isso é documentado, eu só não tenho aqui de cabeça, eu não me lembro o nome do aplicativo, mas tem matérias em jornais de grande circulação sobre isso. Então aquela história é muito estranha. Não, e os alvos, Sem né? falar, se pegar Pentágono... o documentário Fahrenheit 9/11 já, né, do Michael Moore, ajuda muito. Do Pentágono, que falam que aquilo não é um avião, né? Que, pelo tipo de... Parecia um míssil, né? É. E tinha um que ia pra Casa Branca, não era? Uma história essa? Esse foi derrubado. Esse foi derrubado com todo mundo, os caças derrubaram. Exato, né? Então foi meio triste, né? É. E a Torre 7, você vê, cai a primeira torre, cai a segunda torre, depois de 1h30, a Torre 7, que não foi atingida em nada, cai sozinha. No Mindhunter, eles vão dizer que o cara que era... Eu esqueci o nome. Esse cara tá vivo até hoje. Não é? Que foi preso por fazer esses rituais satânicos aí. No Mindhunter, ele meio que confessa que era tudo mentira, que ele inventou, que não era nada disso, que não tinha nada... Que ele foi internado numa instituição psiquiátrica, porque ele dizia que ouvia voz mandando ele fazer aquilo. Mas é exatamente essa. É curioso que... Legal esse cartaz com... É muito maneiro, cara. Com o Rorschach, o teste de Rorschach. Lembra um pouquinho... Não tem tanto a ver, mas lembra um pouquinho aquela estrutura das borboletas da capa do Silêncio dos Inocentes, lembra? Não, e além de tudo, um teste de Rorschach, né? Rorschach total. Que tem a ver com esse teste psiquiátrico, né? E tem a ver com o Watchmen também, com o Rorschach, né? Que era o cara que... Um dos personagens, Mas vê se acha que melou a estratégia do Ozymandias lá. A Torre 7 do... Cara, a Torre 7 é surreal, né? Porque as duas torres caem, beleza, a Torre 7 tá ali do nada ela... Pluf, nenhum avião atingiu a Torre 7. Qual foi a explicação que deram? Cara, acho estrutura, que não tem explicação. Acho que eles nem quiseram nem dar, né? Pra não pegar mal, né? É igual que a menina parece grávida e o padrasto, o cara fala, o padrasto, foi você que fez maldade com ela? Falou, não, foi o Boto. Aí pra não falar que foi o Boto que derrubou a Torre 7, acho que ele preferiu não falar nem nada, né? Total. Porra, mas aí o que acontece? Se você... vê se você acha essa notícia. O cara falou que o Elon é cara de tambaqui. Sacanagem, né? Não, aí os caras falam assim, pô, mas ele tem essa lata aí, mas ele pega a mulherada toda. Pega o Musk. Mas ele pega e não faz nada com elas, pô. Por quê? Todos os filhos dele são bebê de proveta, barriga de aluguel, inseminação artificial, fertilização in vitro. Entendeu? Ih, rapaz. Ele tá um Zeus, assim, que engravida todo mundo, mas só na pistolinha, né? Não tá... só por tabela. Só por tabela. Mas sabe por que ele faz isso? Pra escolher o... É engenharia genética, né? É o super bebês do Vale do Silício. Escolhe o QI, cor dos olhos, cabelo, altura, escolhe tudo, né? São os protótipos aí. Talvez sejam os Moonchilds do Crowley, né? O que é? Moonchild é uma obra de ficção em que... Mas não é um sexo de um demônio com você tem um bebê sendo fecundado num contexto ritualístico que nasce com poderes excepcionais. Ih, rapaz. É tipo você pegar o protocolo do nascimento de Jesus e usar pra outros filhos. Quem é estranho, coloca aí o filho do Jared Kushner. O filho do Trump, aquele... O Nephilim. Pirulitão, O Porra, já viu esse cara, Homer? Baron Trump tem 7 metros de altura. Cara, um poste, velho. Não, ainda tem o livrinho antigão, né, do Ingersoll Lockwood, que é As Aventuras de Baron Trump e tal. Baron Trump, não sei o que, Marvelous Adventure. Que é a capa desenhada em 1800, acho que é 96 ou 86, alguma coisa assim. É a cara do Baron Trump. O nome do filme o nome do livro é Baron Trump. Você acha também isso, cara? E o tutor do Baron Trump se chama Don. Que Don é apelido de Donald, né? Donald. No livro. No livro. Loucura, né? E aí, o que é estranho é que
Esse Ingersoll Lockwood, ele escreveu essas histórias do Barron Trump. Os caras estão rindo do seu Elon Pistolinha. Pistolinha só no... É só na inseminação, né? Não sei quem já viu negócio de inseminação, mas dependendo do animal, né? Com cachorro eu já vi. Eles usam uma pistolinha. O Barron Trump, cara, nessa história, depois, né, primeiro que o Barron Trump é um barão alemão. E o avô do Trump era alemão, né? Ah lá, mano. Cara estranho. Que aí não dá pra ter uma noção da altura dele, cara. Não, e vocês acham que os caras estão sentados, mas eles estão em pé, né? Os caras batem no peito do garoto. Os caras estão em pé? Estão em pé, pô. Pô, agora sim eu fiquei impressionado. Acho que ele tem 2,6 m, eu acho. Fora... E você acha a capa desse livro, como chama? Bota Barron Trump, o nome do cara é Ingersoll Lockwood. Bota Barron Trump Lockwood livro, o book, que ele vai aparecer. Presta atenção na função do cara. Ó quem tá ali atrás ali, ó. Tava lá na Casa Branca hoje, ó. Quem que é aquele cara? O velhinho ali de cabelo branco. Trás? Sabe quem é não? Não. Tim Cook, CEO da Apple. Ah, é? Sabe o que aconteceu? Pô, ele tá diferente então, hein? Tá não. É a carinha dele mesmo. O Trump chegou hoje lá na Casa Branca e falou, ó, todo processador que entrar nos Estados Unidos vai levar 100% de tarifa. Aí o Tim Cook tava lá, ficou meio assim, né? Falou, pô, como é que eu vou fazer meus computadores? Aí ele falou, não, Nvidia e Apple estão fora porque eles combinaram comigo de investir mais nos Estados Unidos. Então a Apple ia investir 500 bilhões de dólares em 5 anos, aí combinou de botar mais 100 bilhões só pro Trump dar essa regalia aí. Sei. Então vai fazer um parque industrial. Vamos fazer lá, inclusive um caminho contrário do que estava sendo. As telas dos iPhone, notícia de agora à noite, tava lendo agora. Até tudo o Samsung, né? Não, o LG, as telas A tela do iPhone e do Apple Watch agora vão ser, em vez de ser fabricadas lá na China, vão ser fabricadas em Kentucky, nos Estados Unidos. Acho que da Samsung. É isso aí. The Barron Trump Collection pega todas essas histórias. Ali, ó, Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e o seu maravilhoso cachorro Bulger. Lê outra aí, Vilela, que você tá enxergando melhor, que eu tô com um monte de coisa na frente aqui. Barron Trump. Barron Trump Marvelous Underground Journey. The Last President in... 1900? Or 1900. Esse que é o mais interessante. Por quê? Ali são 3 livros. São 3 livros? São 3 livros. Isso aí é o Barron Trump Collection. Tá. Primeiro, Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e do seu maravilhoso cachorro Bulger. O outro é A Maravilhosa Aventura no subsolo de Barron Trump. E o The Last President. Esse é um livro que não tem nada a ver com a história. Cara, o The Last President, sabe qual que é a história? Que um cara que era um outsider da política de Manhattan, tudo se passa em Nova York, ele chegaria ao poder com uma plataforma populista. Só que aí o sistema, hoje o Deep State, não iria aceitar e isso ia gerar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Cara, a história do Donald Trump. Um outsider da política, que é de Manhattan, que vem com a plataforma populista. O maluco contou a história do filho do Trump e do próprio Trump em 1880, pô. Mano. Loucura, né? Aí é claro que a galera aí já é xaropagem, né? Lembrando, pessoal, eu sei que tem matérias, né, estudos que no Brasil diz que só 8% das pessoas no Brasil têm capacidade de ler, compreender e se expressar. Então, para você que tem capacidade de ler, compreender e se expressar, preste atenção. Quando é coisa que é história da carochinha, que é história de Tinkerbell, mula sem cabeça, eu aviso. Estou avisando agora, tá? Hashtag aí, atenção, histórias da mula sem cabeça. Quer dizer, essa parte primeira que eu vou falar é fato. Quando o Nikola Tesla morreu, o governo americano escolheu um engenheiro do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para cuidar do inventário dele e descobrir se tinha alguma coisa ali que pudesse trazer benefício para a segurança nacional ou algum perigo para a segurança nacional. Coisas não feitas, projetos, ideias. Sim, porque o receio dos Estados Unidos é que isso caísse na mão dos seus oponentes e eles utilizassem esses conhecimentos do Nikola Tesla para fabricar... Ele morreu tentando fazer aquela energia... Wi-Fi, né? E que o JP Morgan, que patrocinava, falou, não... Isso aí ninguém vai pagar mais conta de luz, todo mundo vai ser próspero. Não, eu quero controlar a galera, né? Pô, aí parou de dar dinheiro. O material foi designado por um professor do MIT que cuidou desse material. E aí quando a opinião pública falou, achou alguma coisa legal? Eu falei, não tinha nada demais não, você acredita? Eu não acredito. Quem era esse cara? Você sabe que o nome do Donald Trump é Donald J. Trump, né? Donald John Trump. Você tira o Donald, era o tio dele, John Trump.
John Trump, tio do Trump, era professor do MIT, foi o cara que pegou todo o material do Tesla. Aí os caras vão dizer que essa família viaja no tempo, por isso que tem a história deles em 1800. Aí essa é a parte da mula sem cabeça. Esse é o Tesla, né? É o Tesla. Na época boa, né? Quando ele morreu, ele tava meio zoado. Deformado. E A aí, história dele é bizarra, né, cara? grotesco. Morreu sem grana e era pra ser rico pra caramba. Tomou calote, né? Do monte de gente e tal. Mas também você competir com aquela galerinha Não, ele tava... Thomas Edison é difícil também, Ele né? trabalhava pro Thomas Edison, você né? competir com esses caras. Eu lembro quando eu tava no colégio, o professor falou um negócio que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Eles falaram assim, cara, pega a época de Thomas Edison, você vai ver o maluco tinha 3.000 patentes. O cara criou a lâmpada incandescente, aí Graham Bell cria o telefone. Isso tudo no mesmo país. Ele fala, cara, não tem como Imagina que louco, não tem como esse país não virar uma potência. É. Né? Olha Tudo os caras criando. quantidade de gênio que tem na parada.